Então, pessoal, vamos iniciar agora a parte da nossa cabecinha. Eu vou começar com a parte de trás, que será feita em pontos baixos. Então, vou subir aqui 3 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Subir uma correntinha e aqui dentro da minha correntinha eu vou trabalhar mais 6 pontos baixos. Então, vai ficar no total de 7 pontos baixos. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7. Fecho com um ponto baixíssimo aqui na nossa correntinha e vou para a minha próxima carreira, que eu vou subir uma correntinha e dentro aqui desse mesmo ponto vou trabalhar um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, vou trabalhar um aumento para cada ponto aqui dessa carreira. Então, onde eu tinha 7 pontos baixos, eu vou ficar no total de 14 pontos baixos. Então, venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, eu vou subir a minha correntinha e no próximo ponto é que eu vou fazer o aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, a cada um ponto baixo, nós vamos trabalhar um aumento no nosso ponto de base. Então, onde eu tinha 14 pontos baixos, eu vou ficar no total de 21 pontos baixos. Chegando aqui ao final, eu fecho com um ponto baixíssimo. Na nossa próxima carreira, vou subir minha correntinha, vou no próximo ponto de base e trabalho um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto e vou trabalhar o aumento. 1, 2. E faço um aumento no meu ponto de base. 1, 2. E um aumento no meu ponto de base. Então, aqui a cada 2 pontos baixos, faremos um aumento. Nessa carreira, nós vamos ficar no total de 28 pontos baixos, ok? Então, siga fazendo a sua carreira aí, quando chegar aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira em aumento. Para essa carreira, vamos trabalhar novamente aumentos. Então, venho aqui, faço uma correntinha, que vai equivaler ao meu ponto de base. Vou para o próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E aqui eu farei um aumento. 1, 2, 3. E vou trabalhar um aumento. Novamente, 1, 2, 3. E um aumento. Então, você vai trabalhar assim por toda essa carreira. A cada 3 pontos baixos, um aumento. Nessa carreira, você vai ficar no total de 35 pontos baixos. Chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, eu vou subir a minha correntinha aqui e eu vou trabalhar 1, 2, 3. Fiquei com 4 pontos baixos e aqui eu trabalho um aumento. Então, novamente, ó, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e novamente um aumento. Então, você vai trabalhar assim por toda essa carreira. A cada 4 pontos baixos, você fará um aumento. E eu volto para a nossa última carreira. Então, pessoal, vamos para a nossa última carreira em aumento. Eu vou subir minha correntinha aqui e vou trabalhar mais 4 pontos baixos. Ficando assim num total de 5 pontos baixos. E aqui eu vou fazer o meu aumento. Eu trabalho 1,
2, 3, 4, 5. E novamente um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente um aumento. Aqui, pessoal, vocês deverão trabalhar, se caso for necessário, se o seu ponto for muito apertado, aqui é necessário ter 10 centímetros, entendeu? Então, se você medir de uma ponta à outra, você precisa ter 10 centímetros. Às vezes, também, se o seu ponto for maior que o meu, você faça os aumentos aqui até você ter a quantidade exata aqui de 10 centímetros, tá certo? No final aqui, quando você chegar aqui e fizer o seu ponto baixíssimo, você deverá deixar um tamanho de mais ou menos uns 30 a 40 centímetros para fazer a parte da costura da sua cabecinha, tá certo? Então, você não esqueça de deixar a parte do seu fio e eu volto aqui já com a parte daquela que vai aqui na frente, que será feito em pontos baixos também, que é separado dessa peça, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa última peça, que depois nós vamos passar para a união das pecinhas, tá certo? Então, vou iniciar aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E aqui dentro da nossa argolinha, nós vamos fazer mais 6 pontos baixos. Então, faço, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz meus 6 pontos baixos, veja que aqui eu já tinha feito a minha correntinha que estava valendo como um ponto baixo, então ficou um total de 7. Como eu não vou trabalhar aumentos e nem diminuições, eu já vou vir direto aqui, então vou trabalhar no crochê circular, porque eu não vou fazer nem aumentos e nem diminuições, tá certo? Então, eu vou vir aqui na minha primeira correntinha aqui, eu não vou fechar com ponto baixíssimo. Eu, na verdade, vou fazer um ponto baixo nele. E vou vir trabalhando, ó. Porque assim, não vamos obter nem aumentos e nem diminuições. E nem vamos ter a necessidade de ter que ficar fechando as carreiras. Nós vamos trabalhar direto. Então, agora aqui, ó, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Aqui como eu tô gravando, pessoal, eu tô numa posição meio complicada de fazer meus pontos. Então, por isso que eu tô tendo uma dificuldade um pouquinho maior, mas não é difícil, não. Se o seu ponto for mais fechado, você pode acrescentar pontos, tá certo? E aqui, pessoal, ó, nós vamos seguir, tá vendo, ó? Veja que aqui não tem na onde fechar, então, porque eu fiz aquilo de fazer um ponto baixo naquela correntinha. Então, aqui nós vamos trabalhar nessas sequências de pontos até obtermos 28 centímetros. Tá certo? Aqui é porque tá bem difícil mesmo de eu mostrar os pontos por conta da posição que tá a minha mão, tá certo, pessoal? Mas não é difícil de fazer os pontos, não. Deixa eu ver se assim eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho melhor. Ó, que aí entra pro lado de lá. Mas é só vocês trabalhar carreiras. Aqui, como não vai fechar, você vai ter que medir, tá certo? Então, você vai seguir assim até formar um cordão de 28 centímetros, tá certo? Então, você vai seguindo aí o seu trabalho. Na hora que você obter os 28 centímetros, você já pode cortar o seu fio, deixando um pedaço para poder amarrar na outra ponta, tá certo? Então, todas as nossas peças teve que deixar um tamanho para poder costurar uma na outra, tá certo? E eu volto já com o meu cordão pronto. Aqui, pessoal, eu já fiz aqui o meu cordãozinho, veja que essa aqui é a parte que vai fazer o acabamento do porta-retrato. Eu fiz 28 centímetros, só que antes de eu alcançar os 28 centímetros, eu dei uma puxadinha assim na minha peça. Assim, o meu ponto fechou ainda mais e acabou que ele cresce um pouquinho mais. Então, antes de você alcançar os 28 centímetros, você dê essa puxadinha para que ele fique igual está aqui o meu. Caso você não deseje fazer, é só você seguir com os 48 centímetros, com os 28 centímetros e não precisa colocar enchimento nessa peça, tá certo?
Vamos passar agora para a parte da união do bracinho e da perninha, onde eu não coloquei enchimento no parte do corpinho, justamente para ficar mais fácil para eu poder mostrar para vocês. Aqui, ó, eu já coloquei um bracinho e uma perninha, e eu vou mostrar agora como que eu fiz essa parte. Deixa aqui dentro, que depois eu vou fazer o acabamento. Eu dobrei aqui minha pecinha, ó, bem ao meio. Tá vendo que essa parte aqui onde eu fiz os inícios vai ficar para trás. Então, eu vou vir aqui na minha segunda carreira, vou posicionar na mesma altura que tá do lado de lá. E vou passar aqui a minha agulha aqui nos dois fios e aqui na segunda carreira, tá vendo? E vou puxar. Vou fazer aqui nesse ponto por 2 vezes, somente no início e no fim que nós vamos puxar aqui 2 vezes, tá certo? Depois, ó, é só você vir passando, ó, nos 2 pontos e passa aqui dentro do lado de lá. Novamente, ó, você passa aqui os 2 pontos e vem aqui do lado de cá. Deixei um pouquinho pequeno aqui o meu fio, por isso que tá soltando tanto da linha. Ó, novamente. E aqui no final, nós vamos passar por 2 vezes, aqui nesse mesmo ponto, ó. Então, venho, passo. Não tô achando a entrada aqui do outro ponto. E agora, eu passo aqui pra dentro, ó, pra depois fazer o arremate ali do lado de dentro, assim não vai ficar aparecendo o seu arremate, tá certo? Agora, como nós vamos costurar a nossa perninha? A minha perninha, eu não optei por costurar ela fechadinha, igual eu fiz com a mãozinha. Veja que aqui, ó, ela ficou posicionada certinho, eu utilizei 4 carreiras. Então, eu venho aqui, ó, vou começar aqui na parte de trás. Ó, você vai contar 1, 2, 3, 4. Na quinta aqui, você vai iniciar costurando sua perninha. E você vai vir, ó. Você ajeita aqui na sua mão, pra você poder costurar certinho aqui, ó. Aqui nós vamos, igual do lado de cá, você vai trabalhar 4 carreiras. Então, ó, aqui eu tô numa carreira, 2, 3 e 4. Agora, aqui eu vou permanecer aqui nessa carreira, ó, pessoal, ó. Então, venho aqui na minha 4ª carreira aqui, ó, e vou vir costurando essa parte aqui de cima da perninha, ó. E agora, eu venho aqui descendo, sem fechar minha perninha. Se você achar necessário, você pode colocar mais enchimento. Na hora aqui que você for fechar, você volta até o início aqui, onde você começou a colocar, a costurar os pontos, ó. Veja que eu cheguei aqui no meu início. Vou passar aqui o meu fio e vou transpassar ele aqui pra dentro pra eu poder fazer o arremate. Que eu não tô achando ele aqui. Assim, os seus arremates vão ficar todos pra dentro da pecinha e não vai ficar do lado de fora e não vai ficar aparecendo, ó. Veja que aqui eu já tenho o meu corpinho montado, só falta eu fazer o enchimento dele, tá certo? Essa é a primeira parte das nossas costuras. Para a nossa próxima união, nós vamos unir essa peça aqui nessa outra. Então, eu venho aqui, ó, posiciono aqui. Nós vamos passar, pessoal, ó, aqui dentro e vir aqui na nossa peça, ó. Então, você tenta vir aqui assim, ó, sempre um pontinho e passar aqui no outro.
Aqui, como eu estou gravando, fica uma posição meio complicada para mim, para estar mostrando certinho para vocês. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar no vídeo que eu tento esclarecer para vocês, tá bom? Mas aqui é bem fácil fazer essa união aqui, ó. Depois de unido, agora é só você arrematar o seu fio, tá certo? E eu vou passar para costurar a nossa próxima peça. Aqui, pessoal, eu já posicionei aqui minha peça, aquela da argolinha, ó. Veja assim. Então, eu não uso marcadores para poder segurar minha peça, porque eu já tenho uma certa prática. Mas, se você sentir dificuldade, você pode prender com os marcadores ou alfinete para ficar mais fácil de você costurar. Então, aqui eu vou dar início, ó. Então, veja, ó, eu venho aqui e pego aqui no meu ponto baixo da minha carreira lá, da minha peça, ó. Então, aqui também não tem muito segredo, viu, pessoal? É só vocês ir costurando aqui, ó. Seguir, né, uma linha e vir prendendo, ó, uma peça a outra. Então, como eu já tenho uma certa prática, eu não utilizo marcador, mas se você sentir uma certa dificuldade para deixar sua peça posicionada, é só você colocar. Aqui tem que ser costurado, tá, pessoal? Não use cola, porque pode soltar. Então, é bem melhor vocês utilizar a costura do que a cola, tá certo? Então, eu vou costurar aqui minha peça toda. Aí, você vai me perguntar, mas depois como que a cliente vai colocar a foto? Eu vou explicar pra vocês como que ela vai fazer. Porque aqui eu não vou deixar nenhuma abertura, tá certo? No final do vídeo eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou seguir aqui costurando a minha peça, no final eu já vou voltar, ó, veja como que tá ficando, ó, tá vendo? Que eu tô costurando, aqui é a parte onde eu costurei, que não tá aparecendo, e eu vou terminar de costurar a minha peça. E eu já volto com a gente colocar nossas orelhinhas, tá certo? Aqui, pessoal, eu já terminei de costurar toda a minha peça, veja como que ficou aqui atrás. E eu já coloquei aqui a minha primeira orelhinha, tá certo? Agora, eu vou posicionar aqui a minha outra orelhinha, vou medir aqui mais ou menos, né? Pra poder ficar na mesma altura do início aqui. E vou vir pregando aqui, ó. Sempre quando você for começar a costurar, seja o bracinho, orelhinha ou perninha, o que for, pessoal, passe sempre 2 vezes no início e no fim da sua peça na hora de prender. Aqui eu prendi aqui. Nesse próximo ponto aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, no início aqui do meu ponto e vou prender, puxando aqui o meu fio. No meu próxima carreira aqui de ponto baixo dessa coisinha branca, que eu vou seguir por aqui, eu venho aqui nesse ponto meio alto da minha orelhinha, no meio da peça, ó, e prendo. Vou no próximo ponto aqui e venho aqui no início aqui, ó, que é da onde eu comecei aquela carreira, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, eu faço igual. No meu próximo aqui, eu já venho aqui no meu ponto baixo, na minha carreira de ponto baixo da minha orelhinha, ó. E aqui eu prendo 2 vezes. Por ser orelhinha, pessoal, o que que eu faço? Eu faço aqui atrás, nos mesmos lugar que eu passei o ponto, eu volto passando. Por quê? Para ela poder ficar em pé. Eu já reparei que quando eu não faço esse tipo de processo aqui, a minha orelhinha não costuma ficar em pé. Então,
por precaução, eu sempre passo aqui atrás também, nos mesmos lugar, ó. E depois você arremate aqui o seu fio. Viu como que ficou minha orelhinha, ó? Ela fica mais em pezinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos costurar essa peça na outra, ok? Aqui, pessoal, veja que aqui nós temos essa parte aqui de trás, os nossos pontos, e aqui à frente temos essa parte. Então, aqui na parte de trás, nós vamos sempre pegar nessa carreira aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, posiciono a minha peça bem no meio aqui certinho. E venho aqui costurando, ó. O meu ponto de cá. E venho passando. Que eu vou mostrar todo esse lado aqui da minha costura, pessoal, para vocês poderem... Às vezes, algumas pessoas têm uma certa dificuldade para entender como que tem que costurar. Então, vai ser por isso que eu vou fazer todo o processo, ó. Agora, aqui, ó, eu vou pegar aqui. Não é difícil não, pessoal. Isso aqui é mais questão de prática mesmo. Conforme você vai fazendo, você vai adquirindo prática. Então, agora aqui, ó, eu vou pegar aqui na frente, ó. Então, vou vir pegando aqui, mas não totalmente, hein, pessoal? Você deixa uma certa barreirinha aqui pra não ficar estranho. Novamente, eu não uso marcação aqui, porque eu já tenho um certo costume de fazer as costuras, mas se vocês quiserem utilizar, não tem problema. Faça do jeito que vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, venho aqui, ó. Aqui, como eu já vou passar para a parte de trás. Eu volto para pegar lá naquela carreira onde nós estávamos pegando no início, ó. Então, veja que eu venho costurando aqui. Pessoal, eu tive um probleminha com a câmera, mas eu já voltei aqui. Então, aqui, ó, pessoal, eu voltei costurando aqui igual eu tinha feito desse lado de cá, pegando essas carreiras daqui, porque aqui eu já tô chegando aqui no meu final. Se você sentir necessidade, pessoal, de colocar enchimento, você pode pôr, tá certo? Eu não vou colocar porque eu já vi que o meu aqui não vai precisar. Então, aqui eu passo aqui e eu vou deixar pronto para que eu possa fazer a parte do... só fazer a costura. Veja que ele ficou em pé, tá vendo, pessoal? Na minha câmera aqui é meio complicado para poder mostrar ele por inteiro, ó. Tá vendo? Que ele ficou em pezinho e não caiu, tá certo? Eu já volto para mostrar o restante do acabamento. Terminado, então, os arremates, pessoal, aqui eu coloquei um lacinho bem simplesinho mesmo, né? Só para dar um efeito diferente. Vocês podem também colocar uma florzinha, vocês podem colocar um cachecol, uma gravata, se for um ursinho masculino, uma sainha. Você pode também, com essa base, pessoal, fazer os outros animalzinhos também, caso você queira. Aqui eu havia dito como que eu explicaria para colocar a foto, ó. Como nós não deixou espaço, eu cortei a minha foto assim. E depois é só a pessoa encaixar a foto, ó. Você vem e encaixa ela assim. Que é bem simples também. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E beijos e até a próxima.